Muito bem, pessoal. Então, boa noite. Vamos lá para o nosso estudo de hoje do ornamento da preciosa liberação, a joia que realiza desejo dos nobres ensinamentos do Gampopa. Esse mestre que a gente tem estudado desde o semestre passado, foi a primeira metade do livro, agora nós estamos na segunda metade, estudando as seis paramitas, né, as seis perfeições. Nós já olhamos, então, a perfeição da generosidade, a perfeição da ética ou da moralidade e a perfeição da paciência. As três primeiras. Agora a gente vai entrar na perfeição da perseverança, na perfeição da energia constante, né? Virya paramita. Diligência também pode ser traduzido, né? Nós vamos começar fazendo as preces de 7 linhas e o refúgio Bodhicitta, e depois a gente vai fazer um tempo de silêncio. Vou compartilhar com vocês aqui então a tela. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Boa noite, está tudo Oi, bem? boa noite. Vamos lá fazer as preces iniciais. Tem esse texto bonito, curtinho, né, que o Lama escreveu, que está na nossa Sadhana Nova. Dedicamos nossa prática a todos os Budas e patriarcas que mantiveram acesa a luz do Dharma por inúmeras gerações, aos patronos do Dharma vivos e falecidos, aos nossos ancestrais e a todos os que morrem para a nossa sobrevivência. Prática as pessoas vivas e as pessoas falecidas relacionadas para que, como uma luz que dissipa a escuridão, o alvorecer de Dharmata e das cinco sabedorias se complete, conduzindo-as à liberação das enfermidades, aflições e confusão, e capacitando-as a agir em benefício de todos os seres. Dedicamos a lucidez e a realização de todos os seres em todas as direções e tempos. Que todos encontrem a felicidade, as causas da felicidade, e superem o sofrimento e as causas do sofrimento. Prece de 7 linhas, na fronteira noroeste do país de origem, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso Siddhi, renomado como aquele que nasceu do lótus. Você está cercado por um vasto séquito de Dakins. Enquanto pratico, seguindo seus passos, rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os Siddhis. Orjin Yujin Nujan San Pema Gesar Don Pola Yan Sen Chuki No Drubni Pema June Sudran Purdu Kandro Mante Kur Chechi Sudadruki Jinji Lok Chir Song Guru Pema Siddhi Hu Orjin Yuji No Jansan Pema Gesar Don Polan Ya Zeng Choki No Drubni Pema June Sudrak Kurdu Kandro Mante Kur Jiji Sudadruki Jinji Log Jir Sheksu Song Guru Pema Siddhi Om. Refúgio Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das seis perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanjay Cho Danso Chi Cho Namda Janchu Bardu Dani Chapsu Chi Dagi Jingso Jingpe So Namchi Drola Pinchir Sanjay Drupashurmi Sangye Cho Danso Chi Cho Namda Janchu Bardu Dani Chapsu Chi Dagi Jingso Jingpe So Namchi Drola Pinchir Sanjay Drupashurmi. Então, vamos procurar uma posição confortável para a gente fazer a nossa meditação do dia. Lembre-se que é importante manter a coluna ereta, os ombros relaxados.
Faça algumas respirações profundas, conscientes. Traga sua mente ao momento presente, observando o fluxo natural da sua respiração. Lembre-se, nada a ser feito, no sentido de direcionar a sua respiração ou forçar um padrão respiratório. Apenas observe e mantenha-se ali presente, como um esteio, como uma âncora, como um foco, onde repousa a sua atenção mental. Hoje nós vamos focar na respiração nas narinas. Lembre-se de manter a qualidade do relaxamento, nenhuma tensão sustentada no corpo, apenas solte. A qualidade da estabilidade, da energia, e a qualidade da vivacidade da mente. Essa clareza, abertura da mente, nós podemos potencializar ao trazer o foco da atenção para as narinas, o ar entrando e saindo. Então lembre-se, a instrução de Shamatha, permanência serena, é a mesma. Mantenha-se no foco e sem apego ou aversão, sustente-se ali. Todas as imagens, todos os sons, todos os pensamentos, quaisquer conteúdos que chamem a sua atenção, você os deixa para si mesmos. Não precisa lutar, e nem é necessário embarcar naquela sequência. Para isso, você tem esse lastro, que é a respiração, o foco nas narinas. Eu vou então manter o silêncio agora, faz apenas isso. Percebeu que se distraiu? Volte. Percebeu que tem muitos pensamentos? Relaxe, deixe eles passarem como nuvens no céu. Seu momento agora é apenas observar a inspiração e a exalação com foco nas narinas.
Tudo bem, pessoal? Todos bem, tranquilo? O que vocês acharam desse tipo de prática? A gente está fazendo Shamatha, né? Hoje é o quarto encontro, né? Dentro de 10, né? Estudos que a gente vai fazer desse estudo, né? São 10 sessões, então hoje é a quarta. A gente tem feito Shamatha. No geral, aqui a gente está fazendo a Shamatha unifocada, né? Que é para tentar trazer a mente de volta para o momento presente e deixar ela repousando num foco. Antes a gente estava olhando o abdômen, e ele é um bom, vamos dizer assim, uma boa âncora, um bom foco para quando a gente está muito tenso, agitado, muitos pensamentos, ele dá um relaxamento maior. Você focar no movimento do abdômen. Quando a gente está mais cansado, mais sonolento, mais com a mente meio torporosa, quase entrando em coma, daí a gente pode fazer esse, que é a respiração no nariz, na narina. A gente pode observar nessa região aqui, upper lips, né, para cima do lábio superior, a gente percebe o ar entrando e saindo. Então, isso é uma prática também, né? O próprio Vipassana do Goenka, né? Eles fazem assim, a gente passa 10 dias, os primeiros 3 dias é só isso, Anapana. Então, você vai fazer essa respiração só focada ali nas narinas, que é para realmente, assim, fazer uma lavagem mental, tirar tudo que é. A gente tem muitos pensamentos assim borbulhantes, né? Não sei se vocês já perceberam, a gente fica... Nossas meditações estão sendo de 10 a 15 minutos. Quantos pensamentos loucos, involuntários, surgiram na nossa mente? Inúmeros, não é? Daí, o que que a gente tem que fazer? É voltar. A nossa prática não é pausar a mente, vocês entendem? Não é dar um branco e nada surgir. Porque é da natureza da mente produzir pensamentos, a gente sempre fala isso. Acontece que eu não preciso ficar preso e só ver a nuvem, eu tenho que lembrar do céu. A nuvem é uma passagem, o céu está sempre disponível. Então é isso que nós vamos ter, que vamos treinando. Quando vem muitos pensamentos, imagens, sons que capturam a nossa atenção, aí o nosso treino é sempre isso, de voltar, ao invés de eu entrar naquela bolha, naquela paisagem, e começar a gerar uma realidade própria a partir da originação dependente, né? Cria alguma história, daí começa a entrar naquela. Vira um filme. Então, eu estou treinando agora o exercício da liberdade de retornar, estar presente e sem lutar contra, sem querer suprimir nenhum pensamento. Deu para entender isso? É tipo uma familiarização com o seu próprio fluxo mental. A mente produz pensamentos, tá tudo bem, eu volto porque eu não estou querendo agora me engajar naquele pensamento. Agora é uma prática de desengajar-se, né, de gerar esse espaço entre o estímulo e o impulso de querer entrar naquela história. Pode ser para sons da casa de vocês, onde vocês estiverem, pode ser para imagens, às vezes no próprio computador a gente vê alguém mexeu, e aí você entra naquela história. Aí você pode voltar. Estar livre, esse é o exercício de liberdade. Livre das aparências que vão surgindo, sejam elas externas, vistas como, ou as aparências vistas como internas, né? Na tela da mente. Ficou bem para vocês? Assim, tá tranquilo? Tá claro que deve ser praticado? Então procurem fazer isso durante o dia a dia, né? Nessa semana. Toda semana é bom que se conseguir ler um pouco o texto, mesmo que dê uma passada rápida, né? Como a gente falou, 15, 20 minutos, dá para ler um capítulo, né? Meia horinha ali. E tentem fazer meditação também. Eu acho que isso vai enriquecendo o nosso curso, né?
a gente vai conseguindo se apropriar mais do conteúdo, tá bom? Ficou difícil esse de focar nas narinas? Alguém não tinha feito antes? Já tinha feito todo mundo? Tranquilo? Não? Foi tudo bem, Diego? Tranquilo? Vai perceber então isso, e como você está sentindo que precisa mais foco, mais atenção, que você está meio sonolento, né? Meio viajando assim, aí dá para focar nas narinas. O Gabriel, é porque eu tenho bastante dificuldade quando tem sons externos. Tipo, a minha filha está assistindo TV agora e aí ficou cada pouco vinha o som. Eu até desliguei a câmera porque eu fui pedir para ela baixar um pouquinho o volume, porque aí eu não consigo, eu tenho mais dificuldade de voltar quando é um estímulo externo. Se é um pensamento, eu acho mais fácil de voltar e se concentrar na respiração, mas um estímulo externo, assim, me desequilibra mais, assim. Isso daí é comum, Diego, e cada pessoa acaba tendo de um jeito. Tem gente que às vezes pode ter um som muito grande fora, mas ela fica presa ao som interno, de pensamentos, de ideias, e ela entra naquela história. Às vezes aí ela nem ouve o que está acontecendo fora, pode estar tendo uma festa do lado dela, mas ela está presa nos pensamentos, não consegue. Então, na verdade, é a nossa conexão kármica com as coisas. Então, às vezes a gente tem gosto, a gente gosta mais de um som e a gente tem aversão de outro som. Então, pode ser assim que se tiver uma música calma, tranquila, pode ser que a gente goste daquele som, ou um passarinho, ou o som do mar. Aí eu tenho um apego por aquilo. É a mesma coisa, a minha atenção também é dragada. Agora, quando tem um cachorro latindo, gato miando, televisão, filho gritando, aí tudo isso pode ser uma aversão que eu gero. O treino, então, Diego, é você não gerar nem apego nem aversão. Na hora que você estiver fazendo a sua meditação, deixa aquilo passar. Faz parte. É bom que tenha esse tipo de teste, entendeu? Porque daí você está ampliando o seu leque, ampliando a sua maleabilidade mental. A sua mente está se tornando mais ampla em meio às contradições do dia a dia do mundo. Então, se eu consigo manter a minha estabilidade, mesmo em meio aos barulhos, às situações, isso é o passo que a gente está dando para levar no dia a dia. A nossa estabilidade, a nossa energia autônoma, independentemente das situações que eu estou vivenciando. Né? Por isso que a gente treina chamata também. Isso pode ser muito útil no nosso dia a dia, né? Ah, entendi. É isso aí. Legal. Uhum. Obrigado. Mais alguém quer fazer algum comentário, uma pergunta? Eu vou Diga só aí. compartilhar, Gabriel, que você estava falando isso do som, né? E o Diego estava comentando dessa dificuldade. A primeira vez que eu fui fazer retiro com o Lama, a primeira vez que eu fiz retiro, e foi também com o Lama, foi lá em Viamão, e estava tendo um rodeio próximo, nas redondezas. Então era aquele barulho de locutor falando do cavalo, de todo aquele cenário, e eu tava ficando bem angustiada, assim, com todo aquele barulho. Eu pensava, nossa, eu sou muito azarada, meu primeiro retiro, esse barulho todo, não vou conseguir meditar nada. E aí um dia lá o Lama falou bem isso que estava falando, assim, nossa, que auspicioso, todo esse barulho aqui para a gente poder treinar melhor. Vocês são muito abençoados por poderem estar vivenciando esse barulho todo do rodeio. E mudou assim, né, a paisagem. Claro, não ficou mais fácil, mas eu consegui mudar um pouco a minha perspectiva, né, porque eu me incomodo muito com o som também. Então foi bem interessante. Vai ressignificando, né, o som que está no entorno. Porque o conteúdo é a gente que coloca. O som é o mesmo. E nem todo mundo tem a mesma afetação, vamos dizer, a gente não fica. Cada um sente de um jeito, né? Às vezes, por exemplo, eu me incomodo com a miada da minha gata. A minha esposa, a Daphne, ela nem liga, mas eu me incomodo. Daí o meu treino é não me incomodar. Como é que eu mantenho o equilíbrio ali, entendeu?
mesmo que ela ache que é hora da apresentação do canto lírico da ópera na madrugada. É esse que é o treino, né? Ai, ai. Às vezes a gente fazia retiro lá também em Viamão, lá na casinha do Lotus, lá, né? E sempre passava um pessoal vendendo ovo, vendendo não sei o que, era assim, e falando também, assim. Daí você guardava aquilo na mente, assim, né? Eles põem umas músicas, aquilo entrava no meio da meditação, você tinha que treinar. Mas é isso, né? É observar que aquilo que pode surgir como obstáculo, na verdade, pode ser protetor do Dharma. É isso. O som que pode vir como algo que está obstaculizando o meu caminho, na verdade, se eu olhar bem para ele, ele pode se tornar fonte de lucidez. É isso, é ter a paciência, a calma naquela hora para ressignificar aquela experiência, né? Se aquela experiência ela é vazia de realidade intrínseca, ela não existe em si por si, ela depende do observador. Então, eu conjuro aquela experiência, eu construo a experiência, né? Então, daí eu posso construir de uma outra forma. Tá vendo? Até Shamatha vai mostrando, vai apontando a realidade da vacuidade, né? Da abertura que tem nas experiências, né? Muito bem, então vamos lá para a nossa leitura da semana. A gente então está olhando Virya Paramita, né? A perfeição da perseverança, da diligência, do esforço, né? Eu vou ler o trechinho lá, né? Que tem tempo comentando. Se vocês quiserem, deixa eu olhar aqui qual que é a página que está o Gampo. No PDF é a página 151, capítulo 15. Primeiro eu vou falar, esse já é o capítulo, né? Que nós vamos conversando. Mas aí agora eu vou ler o trechinho que o Ken faz a sinopse desse capítulo, né? Então, a perfeição da perseverança. A perseverança é como uma mão especial com a qual coletamos as riquezas das virtudes, da sabedoria e da compaixão. É um antídoto especial para a preguiça, assim como a paciência, né, era o antídoto para a raiva, a perseverança, né, a diligência, ela é o antídoto para a preguiça. A preguiça não traz qualquer benefício, seja no samsara ou no nirvana. Ela apenas ocupa nosso tempo e energia com delusões e sonhos. Esse apego à alegria dos prazeres dessa vida é como um sonho. Não apenas isso, ele frequentemente gera dor e cria obstáculos. A preguiça surge da fraqueza e sabota a força mental, de forma que não é mais possível superar os obstáculos à felicidade desta vida e até mesmo a iluminação. O apego preguiçoso à vida samsárica nos deixa muito ocupados com as atividades das 8 preocupações mundanas. Vamos recordar as 8 preocupações mundanas, lembra? Gostar de ganhar, não gostar de perder, desejar ser famoso, não gostar de ser ignorado, gostar de ser feliz, não gostar de ser infeliz, gostar de ser elogiado, não gostar de ser criticado. Então, isso é o mundo, as 8 dharmas mundanas, 8 preocupações mundanas. Todo mundo, a maioria das pessoas que a gente vai conversar, elas estão girando dentro, né? Essa engrenagem, essa roda. Aí está dizendo que a gente precisa ir além, né? Das 8 preocupações mundanas. Se a gente estiver apegado à vida sansárica, a gente vai só estar ocupado nesse, vamos dizer assim, gira-gira da realidade, né? Mas isso é como correr atrás de belos e coloridos arco-íris. Consequentemente, a vida humana preciosa, com todas as suas excelentes oportunidades, é desperdiçada. Se utilizada adequadamente, ela poderia ter levado à realização do objetivo último, o estado búdico. Esta vida é como um sonho ou uma apresentação mágica. No final, não podemos carregar nada conosco. Portanto, é importante nutrir o poder de nossa inteligência e sabedoria e usar esta vida humana preciosa da melhor forma possível. Se não recebermos os preciosos ensinamentos do Dharma, nossas vidas não serão muito diferentes das dos animais. Alguns animais trabalham duramente para juntar coisas e criar um lugar confortável para viverem, mas eles não possuem a mente especial de sabedoria que conhece o samsara e o nirvana, e assim seu sofrimento é infinito.
Nós que possuímos vidas humanas preciosas devemos despertar do sonho da delusão, vestir a armadura do compromisso para purificar todos os nossos conflitos mentais e realizar a sabedoria primordial. Com esse compromisso, devemos aplicar alegremente nossas mentes na prática do Dharma do nobre caminho óculo, a cada momento, até nos liberarmos do samsara. Perseverança não é apenas completar nominalmente um retiro de 3 anos, 6 anos ou 9 anos, mas é o fortalecimento de todas as qualidades positivas da sabedoria e da compaixão, por meio de uma consistente atenção mental plena, da purificação de todos os pensamentos e ações não virtuosos. Então, o que é perseverança, né? O que que a gente sente como perseverança? É só cada um pensar, né? Então, uma pessoa, se a gente for pensar naquele exemplo clássico, né, que a gente já trouxe aqui, muitas linhagens, né, muitos ensinamentos trazem para nós. A mente é o nosso jardim e a gente é o jardineiro da nossa mente. Como eu faço para cultivar, né, uma situação que seja favorável? Então, como é que eu vou ornamentar o meu jardim? Lembra, então, as 6 perfeições, elas vão ajudar nesse sentido: generosidade, moralidade, paz, paciência e energia constante. Se eu não tiver uma energia constante, pensa você com um quintal ou um jardim ou uma horta e você não vai lá, você vai só de vez em quando, uma vez por mês. Que tal? Então é a mesma coisa. Eu tenho a minha mente, essa mente que eu chamo de eu olho para ela e vejo ela como um jardim. Eu vou ter que remover aquilo que é negativo e vou ter que implementar. Vou ter que. Não é que ter que, né? É uma escolha nossa, na verdade. Nós percebemos que se eu gerar qualidades, eu gero felicidade para mim e para os outros. Então, nós vamos perseverar nesse sentido de prática da virtude. Tudo bem, pessoal? Está fazendo sentido isso que nós estamos falando? Tranquilo? Gabriel, Quer falar, com Pedro? licença. É, então, eu tô com uma dúvida aqui. Eu estava achando que essa perseverança era, na verdade, uma outra forma, era uma tradução de uma outra forma de energia constante. Porque às vezes muda, né, de uma tradução para outra. É isso mesmo ou não? Perseverança Então, ou não tem nada a ver? isso, é isso mesmo, Pedro. O Lama fala, ele usa energia constante. Aqui nessa tradução eles usaram perseverança, mas pode ser também diligência, esforço, empenho, engajamento, você ter uma constância na prática. Essa é a ideia. É como um vigor, uma vitalidade de seguir naquele caminho, né? Você não. É uma persistência, né? Você vai persistir naquilo que você acredita, vai seguir aquilo. Não deveria ser uma obstinação, né, da nossa parte, no sentido assim de cabeça dura, a gente ficar enrijecido e eu tenho que passar por cima de qualquer coisa e fazer aquilo que eu tenho que fazer. Porque um pouco isso acaba perdendo a compaixão. Então sempre tem que lembrar da Bodhicitta, né? O espírito despertar, a compaixão tem que estar permeando cada uma dessas paramitas, né? Mas é uma energia constante. O treino é manter a energia constante, mas não é que a gente já tenha o resultado, entendeu, Pedro? Uhum. Porque às vezes a gente está com a nossa energia oscila, mas porque a energia oscila, eu tenho que praticar a persistência, a perseverança. Se a minha energia não oscilasse, eu nem ia falar de perseverança, certo? Eu persevero porque eu sei que eu posso sair daquele caminho. Se eu não me mantiver dedicado a, né, lendo os livros, em contato com a sanga, fazendo as práticas, deixando minha mente saturada com o fluxo do Dharma, né? Então é isso, a perseverança faz sentido nesse ponto, né? E aí o principal que ele vai trazer aqui, né, no capítulo 15, lá como a gente comentou, página 151 do PDF, na página 283 do livro. Então, ele começa dizendo as reflexões sobre as falhas e as virtudes,
E o principal aqui no início que ele vai trazer é que ela é o principal antídoto, né, para a nossa preguiça. Então, quando a gente está desanimado, sem vontade de cantar uma bela canção, a perseverança é importante para a gente poder dar aquela sequência nas nossas coisas que a gente acredita, né? O que significa perseverança? É o antídoto para a preguiça, possuir alegria absoluta pelas virtudes. É assim, ó, eu fico feliz, eu brilho meu olho quando eu vejo uma virtude, quando eu vejo alguém praticando a virtude, quando surge em mim uma mente virtuosa. Então, isso é um gosto, é uma energia, e aí a gente pode chamar ela de perseverança. Ter alegria pelas virtudes, essa é a essência da perseverança, né? A perseverança é um antídoto para a preguiça que obstaculiza a iluminação. E daí ele vai falar preguiça da apatia, preguiça da desconsideração, preguiça grosseira. A apatia é como se fosse mesmo um torpor. Você quer ficar deitado, você quer uma rede, você quer alguma coisa que não te tire da zona de conforto. Então, isso a gente pode identificar como uma preguiça, né? Você quer, é como se fosse assim, eu quero me anestesiar, né? Alguma coisa que me deixe um certo torpor, né? Muito bem. Daí ele sempre fala, né? Aí quando que ele usa aqui, né? O antídoto ele vai lembrar para nós que a morte é certa. O momento da morte é incerto. Então é isso. A gente pode lá estar lá no nossa paz, nosso bem bom, né? Nossa rede. Agora lembrando nesses dias que a gente está cantando as músicas, quero uma rede preguiçosa para deitar, né? Assim, quantas músicas a gente pode ouvir buscando refúgio e são transitórias, né? A música é bonita, tem poesia, né? A melodia é bonita, mas só que você vai ver que muitos dos sons que a gente vai da cultura popular, né? Parece que aquilo, não que as pessoas não possam descansar, não é isso, né? Tem que ter claro que é importante o descanso, é importante dormir bem, ter uma boa qualidade de sono. O problema é quando a gente fica numa preguiça, numa apatia, é como se fosse assim, um comodismo. Acho que essa é a palavra mais adequada, né? Gabriel, você falou de música, sempre quando a gente acaba lembrando de você, que você canta de repente, assim, né? E aí você leu agora, a gente lembrou daquela música do Ramones, 24 Hours a Day, I Wanna Be Sedated. Então, com esse trecho, a gente lembrou dessa parte. Mas é isso mesmo, né? Vai achar um monte de exemplos, né? Isso mesmo, Dani. Ai, ai. Hum. Daí é isso. Então, ele urge a gente para a questão da morte, né? Ó, a morte é certa. Então, hoje, conversei com um primo, que é a namorada dele, de 35 anos, já estava com câncer de mama, e aí agora está com metástase. E aí é uma coisa grave, tá mal, tá com oxigênio, não está conseguindo mais ter a sua funcionalidade. Agora está tendo que lidar com a situação da morte. Tem uma filha pequena, como é que vamos fazer? Então aí já, pum, já mudou a nossa paisagem na hora, né? Quando a gente começa a perceber, pera um pouco, podia ser eu, né? Entendi. A gente pode ter mais que 35, mas a moça é jovem. Por que que não? Podia ter acontecido na minha família ou comigo. Então a gente precisa abrir o olho para a realidade, para o sofrimento, para o entorno, não para sofrer mais, não para ficar amargurado, né? E nem também buscar um sedativo, é isso, né, Dani? Talvez seja isso. A gente sempre lembra que a gente quer cobrir o nosso sofrimento com entretenimento, com música, com filme, né, com qualquer coisa que seja algo que eu vou consumir. Parece que vai me dar uma satisfação, só que ela é momentânea, ela é fugaz. Então não adianta eu ficar sedado, né, eu ficar assim numa boa, numa nice, e a vida lá, deixa a vida acontecer, né? Não é isso. A gente deve destacar essa qualidade que é a lucidez. Quando eu procuro alguma coisa para me anestesiar, eu estou perdendo a consciência.
Vocês vejam que coisa incrível, porque o principal atributo da mente é a consciência, e não é a paz, não é a compaixão, a bondade, não é a lucidez. Esse é o principal atributo da nossa mente, mente búdica, é ter consciência, estar lúcida, estar presente. Ela é, como dizer assim, autocognoscente, né? Que ela consegue perceber a si mesma. Então, por que que eu vou buscar alguma coisa que diminua a minha consciência? Muito bem, daí ele vai dizer também da desconsideração, a preguiça da desconsideração. Quando a pessoa ela tem um desencorajamento na mente, ela fala, mas eu sou uma pessoa fraca, como que eu vou atingir a liberação? Como pode isso? Você está meio, é como se fosse um comodismo, né? Está meio acomodado ali. Você, como é que fala? Em vez de você ter um alto apreço, você tem um, você se deprecia. É isso. Esse é o termo, né? Você corta o potencial, as suas potencialidades, né? Então é isso. Daí, o que que é o antídoto? Tá vendo como é que é? Ah, surge uma paisagem na mente, a gente propõe um antídoto. Tava com a preguiça, lembra da morte. Tá com essa desconsideração por si mesmo, lembra da vida humana preciosa. Veja tudo que você fez até agora e te trouxe até aqui. Teve muito esforço, teve muito empenho, teve muita leitura, teve ajuda de muitas pessoas, uma rede de apoio que ajudou a gente a chegar até onde nós estamos. Daí a gente fica, vamos dizer assim, mais encorajados, né? E aí, preguiça grosseira é assim, é você não estar apegado, você estar apegado a não virtudes. Destruir inimigos, acumular riquezas, comprar a Groenlândia, destruir outras pessoas e assim vai. Então você pode entrar naquela coisa muito imediata de você, né? Me first, é isso. Eu em primeiro lugar. E todo o resto a gente desconsidera, simplesmente, né? Bom, aqui a gente viu as falhas, né? As dificuldades, o que que a gente vai ter que enfrentar no caminho. E não é apontando os outros, é principalmente vendo em nosso próprio fluxo mental. Porque lembra, a gente nunca vai conseguir mudar o outro. Nós não podemos salvar o outro dele mesmo, certo? Porque a principal qualidade dos seres é que eles têm a liberdade búdica, eles têm a natureza livre. Eles podem se manifestar da maneira que eles surgirem ali, né? Eu não posso querer forçar que o outro se manifeste de uma maneira que eu acho correta, adequada, né? Tipo catequizar os índios, né? Então é isso, a gente não vai forçar o outro a ser da nossa maneira, mas eu consigo me aplicar no meu fluxo mental. Hum? Faz sentido isso? De a gente poder conseguir meditar, parar a nossa mente, tranquilizar, olhar para ela. Na verdade, não é parar, não é pausar, mas é deixar ela mais calma, mais lenta, para eu poder perceber a engrenagem, o modus operandi, como é que ela opera. Cada mente é de um jeito, né? E vai surgir de uma forma. Então eu vou começar a lidar com ela. Agora nós estamos propondo a utilize antídotos na hora que é necessário. Para a raiva é a paciência, para a preguiça é a perseverança, para a desconsideração por si mesmo, então é gerar essa qualidade, lembrar da vida humana preciosa, né? E aí ele vai colocar aqui então que a perseverança tem três classificações: a armadura, perseverança da aplicação e perseverança insaciável. A armadura é essa questão que ele fala. Então, eu não vou abandonar o meu caminho, independente do que acontecer. Eu vou seguir. Ele fala, essa imagem, né, que ele coloca, são imagens assim, ilustrativas, né, alegorias, assim, né?
Então, e você não fica pensando, eu vou usar a minha armadura por tantos kalpas e depois eu vou abandonar. Não é assim, independente assim de onde você estiver. Aqui ele vai falar, olha isso, né? Ficarei feliz mesmo se tiver de permanecer nos infernos por milhares de kalpas para liberar um único ser senciente de sofrimento. O que dizer de um pequeno período de tempo, de uma pequena quantidade de sofrimento? Isso é chamado de perseverança da armadura de um Bodhisattva. Então, claro, ele põe um exemplo extremo, assim, né? Mas é só para a gente poder colocar em perspectiva. A gente às vezes tem problemas que não são assim, né? Você não está por calpas nos infernos. E a gente tem a nossa tendência a ter um pavio curto hoje em dia, né? Ser muito responsivo. E às vezes parece que é bom, não é? Parece que é resolutivo. Você vai lá e fala rápido, firme, preciso, aquilo que deve ser dito e corta aquela situação, né? E às vezes isso não é bom, dependendo da tua motivação, né? Para quem não dormiu e ainda não foi embora, vocês têm alguma pergunta? Têm alguma ideia de isso daqui está fazendo sentido? Era essa a ideia de perseverança? O que que vocês sentiam antes? É que assim, Gabriel, essa ideia de perseverança, para mim, ela faz muito sentido, porque antes, quando eu via assim a energia constante, me causava um incômodo muito grande, porque é isso, né? É impossível para mim manter a energia constante, como estava falando, né? Ela oscila sempre. E aí trazia uma ideia também de produtividade, né? De estar com a energia constante para conseguir fazer aquilo que a gente tem que fazer no dia a dia e a gente não dá conta, né? Porque somos humanos. E aí, quando penso em perseverança, me parece muito mais assim uma paciência consigo próprio, né? Aí eu estava com essa dúvida assim, de qual é a diferença entre a perseverança e uma paciência consigo próprio, né? Porque é essa arte de retomar o caminho quantas vezes foram necessárias. No final, Pedro, é como se as duas se fundissem, né? Então, na perfeição da paciência e perfeição da perseverança, a energia que tiver fluindo do Bodhisattva, a Bodhicitta, aquilo vai quase ser a mesma coisa. Para nós agora é como se fosse assim, a paciência é naquele momento. Eu tiro uma foto daquele momento. Eu me acalmo, tenho paciência. Lembra quando a gente olhou? Eu não sou responsivo, eu sou aberto, acolhedor, eu tenho é a não impaciência, lembra? É isso. Agora, fazer a não impaciência se tornar um filme é o meu dia a dia. Todo dia, um dia após o outro, isso é perseverança. Então, é perseverar na paciência. Então, sempre eu vou manter minha mente aberta, sempre eu vou manter minha mente acolhedora. Claro, né, cara? Essa é a nossa prática, a gente vai treinar, porque não é perfeito. A perfeição vai vir depois de um longo treino, não é? E aí aquilo já é o fruto. Nós não estamos falando do fruto, nós estamos falando da prática. A nossa prática é manter a nossa motivação. Acordar de manhã e ajustar a motivação. Falar, o que que eu estou fazendo aqui? Que a minha vida seja significativa. E hoje eu aproveite todas as causas e condições favoráveis e aumente, incremente isso, que isso possa reverberar de benefício para os seres. Aí eu mantenho a minha motivação. Aí eu faço a minha meditação, faço a minha leitura, o meu trabalho, minha família, o que tem que ser feito. E aí deixo claro aquilo. Isso é uma perseverança também, sabe? De ajustar a motivação todos os dias. É como se fosse assim, ó, o vento do karma está soprando, mas eu posso ajustar a minha vela para que eu possa arrumar meu barco no sentido que eu quero. Eu não quero mais sofrer e eu nem quero fazer os outros sofrerem também. Então eu vou evitar as ações negativas, vou evitar as emoções
aflitivas, perturbadoras. E eu vou procurar produzir benefício. Então, eu vou atrás das ações virtuosas, as 4 qualidades incomensuráveis e as 6 perfeições. Então, isso é uma persistência, isso é uma perseverança no caminho. E é isso, é tipo assim, ó. Às vezes as pessoas entram no SEB, elas estão há 6 meses, um ano, e elas ficam assim preocupadas, por que que não mudou ainda minha mente, meu jeito, minha vida? E daí a gente fala, olha, isso daí é para anos. E a gente lembra o Dalai Lama falando, ele fala year after year, decade by decade, sabe assim? E depois ele fala vida após vida. Então é isso que ele está dizendo, isso é a perseverança. Não é, então agora eu vou praticar, vou fazer um intensivão, uma imersão, eu vou entrar na identidade do praticante budista e vou, sabe, entrar de cabeça naquilo. Isso às vezes não funciona, não adianta. Daí é bom que você teste. Aí você vai sentindo que aquilo é bom, vai mudando a tua vida aos poucos, né, de forma gradual. E aí persistente, assim, vamos continuar, eu não vou desistir. Eu não sou perfeito, eu tenho que ter paciência comigo mesmo, primeira coisa. Mas não quer dizer que porque eu errei, porque eu fiz alguma coisa que gerou sofrimento para mim e para os outros, eu vou abandonar o barco. É tipo assim, não abandone o barco. Isso é perseverança, né? Às vezes eu quero mergulhar no mar, não aguento mais esse barco. Aí daí você lembra mais uma música aí, ó, para quem tava no carnaval. Pulou na prancha, cuidado, o tubarão vai te pegar. Tom, 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 não era isso? Olha aí como faz 20 anos atrás, sei lá, 25 anos atrás, quem pulava carnaval na adolescência. Entregou tua idade, hein, Ah, Gabriel? Você eu tá tenho entregando a tua 44. idade, cara. Ah, Você tá entregando a tua idade agora, né? total. Pior que a gente reconheceu a música, né? Então tamo junto. É, a gente tá na live ginando ali, né? Ai, ai. Eu estava pensando, Gabriel, você estava falando agora, né, disso, de perseverar, quando a gente já está no caminho e a gente sabe que agiu de alguma forma que poderia ter sido melhor ou que não foi muito legal, quando a gente está dentro desse processo, né, do budismo, é, vem um pouco a culpa também, né? Porque aí a gente sabe agora que existe uma outra forma de que talvez a gente não devesse ter alterado tanto a nossa energia, porque a gente já tem um conhecimento de que existem causas e condições e de que é, existem perfeições que a gente deveria tentar alcançar, e aí a gente sente um pouco desse sentimento pesado. Não quero dizer culpa, né, para não remeter assim ao catolicismo, mas um pouco desse sentimento de peso, assim, de puxa, eu sabia. Não é que eu não sabia, eu agi dentro de uma pura ignorância. Eu já tinha um certo conhecimento de que eu não deveria ter alterado minha energia, né? Então, acaba que vem uma responsabilidade também por agora a gente já saber, né? Eu lembrei, responsabilidade e habilidade de responder frente aos fenômenos, né? Então, tá tudo bem também, sabe? Uma coisa assim, a gente precisa ter essa liberdade de compreender a si mesmo, se aceitar e ser amigo de si mesmo, ser compassivo, sabe? O jeito que a gente trata os outros também. Então, não gerar culpa é muito importante. É tipo assim, tá tudo bem, não é que eu estou concordando com o meu erro, eu não vou insistir naquele erro, entende? Eu poderia ter feito de uma outra forma, com certeza. Só que o que a gente já trouxe isso, Dani, no budismo, a gente vai ver que a compreensão intelectual, discursiva, só o aspecto cognitivo, ele não é suficiente. Ele precisa vir num nível experiencial, como se fosse uma coisa visceral. Eu tenho que introjetar, transformar o conhecimento em sabedoria. Para isso, eu tenho que praticar, eu tenho que contemplar os ensinamentos. Porque a gente sabe, a gente já falou, a gente já sabe muitas coisas, a gente já leu, só que daí agora a gente tem que praticar. E aí isso vai ser a perseverança.
tenha paciência com você mesma, né? Todos nós temos que ter isso. Tá tudo bem, gente, a gente vai errar. Nós somos humanos, é isso. Só que eu não vou dar sequência naquilo. Eu vou me construir de uma outra forma. Eu faço pelo menos a aspiração que eu possa não incorrer nesse mesmo erro, porque vai gerar sofrimento para mim e para os outros. Eu não quero mais isso, né? Que a minha energia possa cada vez mais ela mais aberta, mais ampla, menos condicionada, né? Que cada vez mais brote bondade amorosa para comigo e para com os outros, né? E daí ele vai falar aqui então, né? Então, a perseverança da aplicação, ela pode ser dividida em três tipos, né? Esforço diligente para evitar as emoções aflitivas, esforço diligente para realizar as virtudes. Então, essa é uma tradução, né, de Virya Paramita, né? Perseverança ou esforço diligente. Esforço diligente para beneficiar os seres sencientes. E também me lembrei agora daquele resumo, né, que o Buda fazia, o Dalai Lama também, o que que é, qual é o ensinamento? Evitar ações negativas, produzir ações positivas, dirigir a própria mente, né? Agora com esse esforço diligente nisso, né? Então, se você se perceber em meio a um turbilhão de emoções perturbadoras e você conseguir simplesmente parar, não entrar naquilo, só respirar, isso já é muito útil. Entende? Você interrompe o fluxo da negatividade. Então, eu vou cortar a emoção aflitiva, eu não vou dar sequência nela. Tem muitos meios hábeis para aplicar naquilo, né? Mas um é isso. Não estou dando conta, para tudo que está fazendo, respira, toma um banho frio, vai andar na natureza, igual a gente brincou outro dia, né? Vai escalar a montanha, vai fazer alguma coisa para sair daquela paisagem. Porque às vezes, se eu tentar resolver alguma coisa ali dentro, é como se eu estivesse jogando mais combustível na fogueira, né? Então, dá um tempo. Então, evitar as emoções aflitivas. Só de eu lembrar isso, só de a gente estar falando isso, quando vier uma emoção negativa, aflitiva, nem fala negativo, porque senão fica uma coisa também ruim, pejorativa, né? Mas aquilo que te aflige, você não fica estável, você fica inquieto, fica ansioso. Veio aquilo, percebe na hora. Utilize meios hábeis, o que for possível, né? Muito bem. E aí, traz a atenção mental. Aí ele vai dar esse exemplo aqui, né? Bonito assim. Então, aqueles que praticam deveriam estar tão atentos quanto um homem amedrontado que carrega uma jarra cheia de óleo de mostarda e está sendo ameaçado por alguém com uma espada que o matará se ele derramar uma só gota. Então, isso é atenção plena. Os exemplos lá da época do Buda, né? Enfim, é até engraçado, né, cara? Imagina a cena, parece desenho animado. Muito bem. Aí depois o esforço diligente para realizar virtudes. É o que a gente estava falando. A gente vai tentar, inabalavelmente, com devoção, você vai tentar fazer aquilo, sem ter arrogância também, né? Isso é importante. Tem alguma qualidade, alguma virtude que você sente que não tem tanto e que você gostaria de ter, de ampliar, que você aprecia no outro? Então, olha essa virtude e formula essa aspiração. Faz isso no teu coração, assim, que eu possa ter essa virtude da paciência, da perseverança, o que for. Tenta lembrar uma pessoa na sua vida, na sua história, que tinha essa qualidade. É isso que aqui que eu estou fazendo, eu estou impregnando o meu fluxo mental de valoração. Eu estou dizendo que aquilo é muito bom. Você entendeu? Eu estou pondo um conteúdo afetivo naquela memória. Não é só uma questão intelectual. Entendeu? Ter uma paciência de uma velhinha lá que eu conheci, que ela cuidava bem das pessoas, seja quem for, aquilo que você tem uma questão afetiva junto. Isso é muito bom também.
Muito bem. Esforço inabalável. Você não se deixa abalar pela negatividade de pensamentos conceituais. Não se deixa abalar pelas emoções aflitivas e nem pelas dificuldades do sofrimento. Esforçar-se sem voltar atrás. Você não volta atrás, mesmo tendo negatividade dos outros, comportamentos selvagens, visões degeneradas, tudo que for distópico que você pensa, nossa, que horrível, vai acabar o planeta, vão matar a humanidade. Você não desiste, entendeu? A gente não desiste. Uma marcha brasileira não desiste nunca, o Bodhisattva não desiste nunca. A gente vai seguindo, né? E essa perseverança é sem arrogância. Você tem uma esperança, você quer ajudar as pessoas, mas você não se sente o perseverante, entendeu? O paciente. A perseverança se dá naturalmente, mas você não se cria como sendo o perseverante. Deu para entender isso, gente? Tá bom? E daí, para finalizar, ele vai trazendo para nós assim, né? Que a gente possa usar esse esforço diligente para beneficiar os seres. Então, o que você estiver fazendo na sua vida, você pode ajudar as pessoas. Você não precisa sair do momento ou do lugar que você está. Você sempre pode ajudar alguém. E lembra, a primeira coisa é você ser solícito, aberto, ser bondoso, é ser atencioso, é você estar ali disponível. Você estar presente no momento, isso já é a qualidade que você está oferecendo para o outro. Isso já é uma qualidade de virtude ali. Então você está ajudando a pessoa, como for possível, né? Depois ele vai dizendo, então, como é que eu amplio, como é que eu encontro a perfeição e os resultados, né, da perseverança. Sempre que eu tiver uma qualidade, eu preciso colocar ela no fogo da vacuidade, da sabedoria primordial. Entende? Aí a qualidade se torna a perfeição daquilo. Então, a perfeição da perseverança é quando eu reconheço a perseverança a partir do olhar de Rigpa, que é a sabedoria primordial, ou seja, da não dualidade. Como eu falei, então eu não me construo como o sujeito que pratica aquela ação de perseverança. E eu não vejo o outro como objeto que está recebendo a perseverança, entendeu? A perseverança se dá independente de ter uma pessoa ou um objeto. Não, não é não na dualidade. Então, isso que eu estou aprofundando. No começo, nós estamos praticando no sentido convencional, certo? E é ótimo. É muito útil, é muito meritório. Mas aí nós vamos aprofundar cada vez mais. É o finalzinho do capítulo. Muito bem. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação para a gente poder falar? Alguns minutinhos no final. Tudo bem? Vocês tiveram muita perseverança para estar aqui hoje, Eu queria né? comentar, Gabriel, que a gente tem os exercícios, né, que a gente tem tratado um tema e aí você coloca para a gente pensar sobre aquilo, né, que eu acho que é aquilo que você falou. É uma maneira de a gente praticar e evoluir, né, o tema, evoluir naquilo e perceber como que aquilo, né, aquele sentimento brota, ele vai, ele volta. O exercício, isso está muito, pelo menos para mim, tá sendo muito legal porque a gente volta e meia conversa do tipo, ah, essa semana a gente percebi isso, aí você resgata lá da semana, sei lá, semana retrasada, que a gente falou de paciência, né? Então, que é isso que você tem colocado para a gente, né? A gente tem que fazer esse exercício, porque a gente pega aqui o intelecto, né? Vamos dizer assim, o conteúdo, mas ele só tem validade e aplicabilidade quando a gente
coloca na vida como ela é, né? Então, e tá sendo bem legal, porque a gente tem discutido exatamente isso, assim, né? Como a gente vê brotar aquele sentimento e que reação que a gente faz frente àquilo, né? Eu tava falando pra Dani, tava tendo uma situação lá com uma pessoa e eu, no meu trabalho, assim como o Pedro falou na semana passada e tal, e esse exercício de eu não vou entrar nesse processo, eu vou sair e vou deixar aquilo fluir, porque se eu entrar naquele sentimento, é isso que ele falou, é jogar combustível numa situação que não vai ser resolvida, né? Então, e foi muito legal que eu me peguei fazendo esse exercício, do tipo, eu não vou entrar, eu vou sair e vou me ausentar e vou não responder, que já é uma resposta para aquela pessoa, enfim. Então, eu acho que isso está sendo muito legal, pelo menos para mim, que eu sou bem iniciante nesse processo, dessa questão também que você tem falado muito da dualidade, né, que é o que a gente tem sempre meio que uma orientação, né, de expandir esse processo, que ele não é dual, né, enfim, acho que isso está sendo bem interessante para mim. Bom, Léo, isso aí, cara. Se a gente ouve isso, a gente sabe que isso está sendo praticado. É isso, os ensinamentos devem ser, eles estão aí para serem praticados. Transformar mesmo a nossa vida, o nosso dia a dia, a nossa energia, nosso coração, né? Então, eles têm que ser úteis, não é uma coisa só assim ilustrativa, que é bonita de ter lá na prateleira, né? Para poder falar na hora que você vai conversar com seus amigos, assim, você tem lá uma erudição. Não é isso, aquilo mudou mesmo. Eu passei a me relacionar de uma outra forma com a vida, comigo mesmo, com as pessoas, né, no entorno. Isso é o contemplar, né? Pôr em prática. A gente fala tornar o Dharma vivo. É isso aí, né? Muito bom. Até mesmo olhar o fato da pessoa que está ali. Eu achei muito legal que você trouxe esse exemplo na semana passada, que é aquela pessoa, ela tá te dando a chance de você praticar isso. Isso me tocou bastante. Falei, putz, é sobre o olhar, né? Aquilo. A pessoa ela não tá querendo ser mal, ou porque ela é assim, não, mas ela é ela é a prova viva ali da tua frente de que você precisa praticar, né? Eu achei muito legal isso. É, que ela está refletindo o nosso mundo interno. É isso mesmo. Muito bom. Obrigado, Léo. Hum. Alguém mais quer fazer algum comentário? Tudo bem? Está sendo útil, pessoal? Por favor, digam, coloquem-se, façam sugestões, críticas. Vai aparecer aqui embaixo um 0800. Ai, ai. Mas é Ô, sempre bom. Para mim é uma alegria também. Eu me sinto, Gabriel, eu recebo muito mais do que eu ofereço. Gabriel, Sinto que a gente aprende muito, assim, como se fosse uma nutrição mesmo para nossa prática. Sabe? ô, Tipo, aquele dia, aquela 1 hora e meia que a gente fica ali, já 2 horas, 1 hora e meia, a gente parece que ajuda muito na semana, né? A pôr em perspectiva, né? Gabriel, posso, é, só para eu não sei se tem muito a ver com o tema de hoje, mas eu vou usar essa questão do sofrimento como exemplo, tá? Porque, pelo que eu entendi, assim, você falou antes das anestesias, né? Que a gente busca, às vezes, no álcool ou em outras drogas ou de qualquer outra forma, né? A pessoa quer fugir, assim, da realidade, né? Daí, isso faz com que a gente perca a nossa consciência, né? Ou diminua ela, né? E, e pelo que eu entendi, a proposta do estudo, assim, do budismo seria você fazer justamente o contrário, você tomar consciência daquilo, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma situação que está me causando sofrimento, eu devo tomar consciência dela, né? E a minha dúvida depois que eu tomo a consciência, né? Qual que seria, digamos, o próximo passo? Eu usei a questão do sofrimento, mas poderia ser a perseverança, né? Por exemplo, se eu estou com preguiça de fazer alguma coisa,
Aí eu tomo consciência disso, né? Que eu tô procrastinando ou qualquer coisa assim. E aí, é que no caso da perseverança é mais fácil, porque se você tá com preguiça, você vai lá e faz, né? Depois que você toma consciência. Mas no caso do sofrimento, qual que seria o próximo passo, assim, né? Qual que seria... Não sei se é uma pergunta pertinente também, mas Com certeza, Diego. Vamos dizer assim, ó, a gente, no geral, a maioria de nós, na nossa sociedade, né, nossa cultura, a gente não é preparado para lidar com o sofrimento, não é verdade? Eu acabo recebendo um treinamento, vamos dizer assim, uma herança dos meus pais, da minha escola, métodos, vamos chamar assim, esdrúxulos, que não necessariamente eles são eficazes, entendeu? Não é verdade isso que nós estamos falando? Então, por exemplo, a pessoa está sofrendo, aí ela vai fazer alguma coisa para fazer o sofrimento sumir, não é isso? isso. Então, ela vai se entorpecer de alguma forma, né? Então, o que nós estamos querendo trazer no budismo é assim, ó, aproveite esse material, o sofrimento, e não precisa fugir dele, não precisa ter medo do sofrimento, mas ao contrário, tente elucidar o sofrimento, tente iluminá-lo, tente colocar a luz da sua consciência naquela situação, para que aquilo clarifique. Quando a pessoa está ansiosa e ela tenta fugir da ansiedade, ela fica mais ansiosa. Você entende? Se eu tento fugir do sofrimento, às vezes é como se eu estivesse pegando a flecha e apertando mais ainda, ao invés de olhar e tirar a flecha. Está fazendo sentido isso, Diego, que nós estamos falando? Então vamos dizer assim, ó, pode falar. É mais no sentido de que nem você deu o exemplo dessa sua pessoa conhecida que está sofrendo com o problema do câncer, né? Então, para quem fica, né? Por exemplo, para o esposo dessa pessoa, ele vai olhar, deve estar sofrendo com isso, né? E o que que ele, depois que ele toma consciência desse sofrimento, o que que ele, co- Mas, né, o que que ele aplica? Como é que ele vai, que método a gente vai fazer? não Então, necessariamente, é não sei se muito. é para, se ele tem que fugir do sofrimento, mas o- pra- pra- o- Não é para a pessoa piorar. Isso que é uma coisa, né, Diego? Então, por exemplo, às vezes a pessoa precisa de uma medicação. Tá tudo bem. Por um tempo ela vai precisar de uma medicação. Às vezes ela precisa de uma terapia. Tudo bem, é bom. São meios hábeis que nós estamos dizendo aqui. O que é uma coisa importante, por exemplo, eu conversei com ele hoje. Então, daí eu falei, olha, precisa acionar a rede de apoio. Tem que chamar amigos, familiares. Se a pessoa tem alguma espiritualidade, ela precisa se conectar nisso. Ela tem que se sentir amparada, ter um suporte. Não dá para ela resolver tudo sozinha, entendeu? Então, essa é a primeira coisa. Daí você vai fazer o acolhimento. Então, as cinco sabedorias, né, que nós vamos conversar depois. Então, a sabedoria do acolhimento. Eu preciso estar disponível para o outro para entender ele no mundo dele. O que que para ele faz sentido agora? Se eu for lidar de uma maneira convencional com o sofrimento, eu vou só dar uma morfina, entendeu? Ou eu vou dar um diazepam e eu vou dar alguma coisa para resolver a pessoa naquela hora e pronto, entendeu? Mas nós estamos dizendo que isso não vai resolver. Isso vai deixar ela com menos consciência. Não é que ela deve ter dor, não vai usar medicação, não. Muitas vezes ela é apropriada, a gente usa. Mas eu não tenho a intenção de calar o sofrimento e não lidar com ele. No budismo, eu preciso reconhecer o sofrimento, aprender a lidar com ele e soltar ele. Entendeu? É para aliviar a pessoa. Isso é a compaixão. É para ajudar a pessoa a respirar melhor. Por exemplo, essa moça de 35 anos, com câncer terminal, ela é bem católica. A família dela é da Colômbia, então eles têm essa conexão. Então eu falei, olha, vocês têm que
conectar-se com esse mundo dela, que faz sentido para ela. Chamar o padre, chamar os irmãos da igreja. Então é assim, você acha que Jesus vai te abandonar nesse momento? Você não tem fé em Jesus? Então, essa é a paisagem que a gente vai ajudar ela a sair daquele sofrimento. Eu não tenho como interromper a morte. Se ela está num processo de terminalidade, faz parte. Se eu virar e negar o sofrimento, negar a morte, negar um processo natural, eu gero mais sofrimento. Ah, entendi. Entendeu, Diego? Uhum. Entendi. É- É para poder lidar com ele. Por isso que eu tenho que olhar para o sofrimento. Ah, e nesse sentido de lidar, seria usar essas. Vou falar a palavra ferramenta, mas não é, mas seria Isso, ferramenta ferramentas, meios hábeis, instrumentos, o que você encontrar para poder apoiar aquela pessoa. para durante essa passagem ser menos sofrida, assim. Isso mesmo. Entendi. Se Ah, fosse com a gente estivesse fazendo a passagem, a gente não ia gostar de estar num ambiente mais tranquilo. Como é que eu gostaria? Que estivessem brigando no entorno, discutindo. Como que eu gostaria que fosse esse ambiente? Então, daí eu começo a olhar isso, e aí eu converso com outra pessoa. Então, por exemplo, eu falei, é melhor enquanto ela está lúcida, ela falar o que que ela quer que seja feito. Ela quer ser cremada? Ela quer ser enterrada? Ela quer doar as roupas ou o dinheiro que ela tem para algum lugar, uma instituição? O que ela quer que seja feito depois? Então, tudo isso parece ser duro, e é, né? É duro, mas isso é compassivo, porque você sabe que na hora, se eu deixar isso, ela vai morrer, ela não vai ter falado, não vai ter comunicado, e aí vai estar todo mundo tendo que lidar com o momento e agora, o que que a gente faz? Se alguém não conversou o que que ela queria ou não, como é que vai fazer? Aí fica uma discussão, piora a situação da dinâmica familiar. Esse é só um exemplo, né? sim. Não, deu para. Então, aí você vai tentar ajudar as pessoas nesse ponto. Entendi. Não, já me esclareceu bastante. Já. Bom, valeu, cara. A gente vai se falando, né? Então vamos fazer uns instantes de silêncio e aí a gente faz a dedicação. A dedicação. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo, gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente. Que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer. Possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. A gente vai fazer a última prece da sadhana, para que a tradição do Guru Bhagavad Sambhava floresça.
que a grande tradição do Bhante Shantirakshita, do Mestre Padmasambhava, do Rei Tritson Tse, possa florescer e permear os três reinos. Que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim o sublime bem-estar através dos três tempos. Quem Lokchosum Rinluchezam Linsasum Chapartel Rojochosum Namwada Midrado Sungele Show. Muito bem, pessoal. Obrigado, valeu. Boa semana para todos. Obrigado da Valeu, pessoal. presença. Obrigada. Gente, É, Até a obrigado. próxima. Obrigada, pessoal. Boa E até a noite. próxima. Obrigado. Valeu, boa Tchau. noite. Boa noite. Tchau, tchau.